Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à série Inteligência Artificial do Zero na Prática. Eu estou fazendo essa série de aulas para tentar esclarecer um pouco para as pessoas que não são da área como que funciona a inteligência artificial e como que seria possível qualquer pessoa, na verdade, brincar com isso ou mesmo utilizar isso para benefício próprio. É possível hoje em dia qualquer pessoa criar inteligências artificiais para resolver o problema que a pessoa tem interesse de resolver. E um outro motivador para eu fazer essa série de vídeos é que tem muita gente por aí dizendo que a empresa dele tem um serviço que é feito por uma inteligência artificial que na verdade não tem nada a ver com inteligência artificial. A pessoa só tem um conjunto de regras na empresa dela que gera uma saída e estão chamando por aí várias coisas que não são inteligência artificial, estão chamando de inteligência artificial, inclusive usando isso como uma ferramenta de marketing, e na verdade é mentira. Então é um conhecimento legal que todo mundo consiga adquirir. Então essa aqui é a aula 1, seria resolvendo problemas lineares. Mas antes da gente entrar na prática e resolver um problema linear com inteligência artificial, preciso explicar uma coisa. Inteligência artificial é uma área muito grande mesmo. E ela pode ser dividida assim em três grandes áreas. Existem mais, mas as maiores, pelo menos que eu conheço, são regressão, classificação e clusterização. E aí, sem entrar em muitos detalhes de cada uma dessas coisas, preciso explicar quais são as principais diferenças. Então vamos lá, se a gente tem um problema que é, por exemplo, eu preciso saber qual que vai ser o meu consumo de energia no mês que vem, porque eu preciso me planejar para ter dinheiro para pagar essa conta. Ou então eu preciso saber qual que vai ser exatamente a temperatura daqui a 3 dias. Ou então eu preciso saber qual que é o bilhete da loteria que vai ser premiado. Todos esses problemas, se prestar bem atenção, a resposta desses problemas são números. E aí, quando a gente tem um problema que a resposta é um número ou um conjunto de números, a gente está tratando, na verdade, de um problema de regressão e que, se existir algum padrão que seja possível do computador encontrar e mapear isso para funções matemáticas, sejam funções bem simples ou funções complexas para um ser humano, mas ainda simples para um computador, significa que é um problema de regressão. Na verdade, para simplificar mais que isso, o que é um problema de regressão? É um problema que a resposta desse problema é um número. Isso é regressão. Então, problemas que você quer fazer uma previsão, por exemplo, e a resposta dessa previsão é um número. Então, isso é regressão. Classificação não necessariamente vai ser um número. Classificação está mais ligado com classificar os seus exemplos em determinadas classes. Daí o nome de classificação. Por exemplo, vamos dizer que você coletou alguns dados aí, dados de temperatura, dados de umidade. E aí você quer saber se no dia seguinte vai ter sol, ou se vai chover, ou se vai só estar nublado. E na verdade, isso é classificação, porque você não está tendo um número como resposta e já poderia pensar assim, mas na verdade é um pouco além disso. Na classificação, a gente consegue calcular qual que é a probabilidade de cada uma das classes estar acontecendo. E aí você coletou dados de temperatura e umidade. E aí, na verdade, um algoritmo de classificação vai te dizer o seguinte: na verdade, amanhã tem 50% de chance de chover, 25% de chance de estar nublado e 25% de chance de fazer sol. E aí, na verdade, a maior probabilidade
é aquela que eu disse que tem 50% de chance de acontecer. Isso são problemas de classificação. E o que seriam problemas de clusterização? Clusterização para inteligência artificial a gente pode entender como o seguinte: imagine que você é um dono de um supermercado e aí você gostaria de saber qual que é o comportamento dos seus clientes, ou então mesmo que não seja um supermercado, poderia ser uma loja online. E aí a partir do comportamento dos seus clientes, se você conseguir descobrir padrões, né, você consegue utilizar isso a seu favor para aumentar os seus lucros. Por exemplo, um estudo que fizeram há um tempo atrás é que homens que iam em um supermercado comprar fralda sempre compravam também cerveja. Não sempre, né? Mas a maioria das vezes era meio que um padrão. Então, foi descoberto isso e aí os supermercados começaram a colocar cerveja bem de frente para a prateleira que tinha fralda e aí com isso conseguiram aumentar o lucro dessas vendas. Então, isso é um tipo de clusterização. Por quê? Com base em um estudo de uma base de dados, que seria, na verdade, uma lista de compras de todos os clientes, quais são os padrões que podem ser encontrados ali? No caso, encontraram esse padrão de que a maioria dos clientes que compravam fralda também compravam cerveja. E aqui, na verdade, são padrões desconhecidos que a inteligência artificial que vai tentar encontrar os padrões mais relevantes para o nosso problema, que no caso seria maximizar o lucro do estabelecimento. E nessa série de vídeos vamos focar em regressão. Depois, mais para frente, eu posso pensar em fazer uma série sobre classificação e outra sobre clusterização, mas nessa vamos tratar de regressão. Então vamos lá. Como é que a gente pode resolver um problema linear? Um pouco antes, né, a gente precisa pensar um pouco sobre o que seria um problema. Qual desses problemas aqui vocês pensam que é mais fácil? Somar um número nele mesmo? Isso, na verdade, parece ser a mesma coisa que multiplicar um número por 2, né? Segunda opção, calcular a média entre dois números. Será que isso é mais fácil que a opção 1? Calcular a média entre dois números, a gente vai ter que somar dois números e depois dividir por 2. Elevar um número ao quadrado. Seria a mesma coisa que multiplicar um número por ele mesmo, né? Será que isso é mais fácil ou mais difícil que o problema 2 e o problema 1? E a última opção aqui seria calcular o valor absoluto de um número. Pra gente, humano, isso daqui é muito fácil. Na verdade, é só tirar o sinal do número, né? Se é um número negativo, ele vai ficar positivo. Mas a grande verdade é o seguinte. Os dois primeiros problemas, eles são lineares. E os dois últimos não. Então, podemos dizer que os dois primeiros, eles têm a mesma dificuldade, ou mais ou menos a mesma. E que os dois últimos, eles estão certamente em uma dificuldade mais elevada, por incrível que pareça. E qual a maneira mais correta da gente perceber se um problema é linear ou não, né? Um problema linear, ele vai poder ser descrito como, de forma matemática, como sendo uma equação de primeiro grau. E se a gente tem uma variável só na entrada, como é que seria uma equação de primeiro grau? Seria, por exemplo, f de x igual a ax, que é um coeficiente a, vezes a nossa variável de entrada, mais b. E o que é isso, pessoal? Isso é uma linha reta. É por isso que é chamado de problemas lineares. Mas não necessariamente só vamos conseguir resolver problemas de uma variável só. A gente pode ter, por exemplo, uma outra função, f de x e y, que é igual a ax mais by mais c. Isso ainda é uma equação, uma função linear. Então, é essa a definição mais importante. Os problemas fáceis de resolver, eles podem facilmente ser descritos como equações de primeiro grau.
E aí já o problema 3, por exemplo, não tem como. Qual que seria a equação que eleva um número ao quadrado? Seria f de x é igual a x ao quadrado, justamente. E isso não tem como a gente descrever como sendo uma linha reta, seja em uma ou mais dimensões. Então vamos lá, como é que a gente poderia escrever uma função matemática que resolve o problema 1, que seria somar um número nele mesmo? Vamos dizer que a gente tem um número, uma função, né, sobre um número x, e o que a gente quer? A gente quer que o resultado seja um número mais ele mesmo. Então a função seria x mais x, e isso é a mesma coisa que 2 vezes x. Então f de x é igual a 2x. Essa é a resposta do nosso problema. Mas vamos supor que a gente não sabe matemática, mas a gente tem acesso a um matemático, a uma pessoa que sabe matemática. A gente poderia pedir umas aulinhas para essa pessoa, né? Mas vamos supor que a gente esteja ocupado demais para isso. E ao invés disso, a gente vai sim lá na casa do matemático e vai pedir para ele resolver algumas contas para a gente que seriam a soma de um número com ele mesmo. E, na verdade, para a gente não é tão importante aprender como que acontece essa soma, mas é importante que a gente tenha a ferramenta que consiga calcular essa soma com qualquer número. Então, o que a gente poderia fazer? A gente pede para o matemático escrever esses números para a gente, mas ao invés da gente aprender com os exemplos do matemático, a gente vai passar esses exemplos para o computador aprender, porque na verdade eu não quero saber como calcular, eu só quero ter a ferramenta que calcula. Então, como é que o ser humano aprende lá desde criança? Ele aprende justamente com exemplos, como eu estava acabando de comentar. A gente poderia ir na casa do matemático e pedir para ele dar exemplos para a gente. E aí, como é que a gente pode fazer um modelo de IA que vai aprender justamente a esse problema 1, a como somar um número nele mesmo, sem que a gente programe o computador para fazer essa conta, né? Teria que criar um modelo de IA. E como é que a gente pode fazer isso? O primeiro passo seria coletar os dados. Ou seja, vamos lá na casa do matemático, vamos passar vários números para ele dar a resposta para a gente de qual que é a soma desse número com ele mesmo. Depois disso, a gente vai pegar essa base de dados, vamos passar para vários algoritmos e vamos depois fazer testes para ver se esses algoritmos estão dando a resposta correta de acordo com o que o nosso matemático lá informou. E aí, depois disso, alguns algoritmos vão ter a resposta boa e outros vão ter respostas ruins, e a gente pode tentar refinar esses algoritmos para que eles melhorem. E aí, se for necessário, a gente pode repetir tudo de novo, e aí coletar mais dados lá na casa do matemático, treinar algoritmos de novo, testar de novo, refinar, e continuar repetindo até chegar em um resultado satisfatório. Vamos lá, vamos na casa do nosso matemático. Tá aqui. Vamos, por exemplo, chamar uma coluna aqui de entrada e uma coluna chamada resposta. Então vamos pegar, por exemplo, menos 50 e vamos pegar bastante números aqui e vamos lá até o número 101, por exemplo. Simplesmente porque o matemático não tem muito tempo de resolver muitas contas, então a gente não pode ocupar ele por muito tempo. Então, esse programa é o nosso matemático. A gente foi na casa dele, a gente vai passar todos esses números e esse cara vai dar a resposta. Que a resposta, na verdade, vai ser o quê? O número mais ele mesmo. Que é esse o problema que a gente quer resolver. E aí o matemático vai responder isso para todos os números. Ok. E agora o que a gente pode fazer? A gente salva essa base de dados, né? Então tá aqui, o nosso documento está salvo. Na verdade, a gente criou esses dados agora, né? Mas se fosse realmente um problema real,
a gente teria que ir em campo, coletar dados, seja fazendo pesquisa com pessoas, ou então medindo coisas com sensores, enfim. O fato é que os dados eles precisam estar aqui para que o computador consiga aprender a partir desses dados, como se o computador fosse um ser humano. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar algum outro software, seria uma espécie de framework, ou playground, digamos assim, para a gente brincar com inteligência artificial. Existem vários por aí. Eu vou estar utilizando aqui um software chamado Orange, principalmente porque ele é open source e eu apoio muito software de código aberto. E o Orange ele é excelente para a gente trabalhar com problemas não muito complexos, né? Porque ele tem certas limitações de processamento. Por exemplo, o Orange ainda não processa dados em placa de vídeo, então ele está limitado aí ao seu CPU, mas ele é excelente para pessoas que não sabem implementar algoritmos e nem sabem programar, porque na verdade já tem tudo pronto aqui no Orange. Então vamos, por exemplo, aqui, a gente precisa o quê? A gente precisa abrir a nossa base de dados. Então a gente vem aqui, a gente abre a nossa base de dados que acabamos de salvar neste arquivo. Ok, temos aqui a nossa base de dados. A gente precisa dizer para o Orange que a coluna da entrada é uma feature e a coluna da resposta é um target. Na verdade, o que é isso, né? A gente tem uma entrada só. E o que é essa entrada? É o número que a gente quer saber qual que é a soma dele com ele mesmo. E a resposta? Justamente é a resposta do problema que a gente quer resolver. Então, as respostas são os targets. E tudo que a gente usa como entrada para chegar na resposta são as features. E na verdade, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai descobrir qual a função que melhor faz o mapeamento entre as suas features de entrada até chegar na sua resposta, que é o target. Então, o trabalho da inteligência artificial, na verdade, é descobrir esse mapeamento. A resposta para esses dados que a gente já tem, ela já foi coletada. A gente já foi em campo e coletou esses dados lá na casa do matemático. Mas a gente precisa que o computador descubra qual é a função que faz o mapeamento. Para quê? Para que a gente não tenha sempre que ir na casa do matemático para ter a resposta para um novo número que a gente queira saber a soma dele com ele mesmo. Por exemplo, se a gente quiser saber qual é a soma de menos 100 com menos 100, a gente não tem esse dado aqui. A gente não coletou esse dado. Então, ao invés da gente voltar na casa do matemático e perguntar qual que é a resposta disso, na verdade a ideia é que a partir de todos esses exemplos o computador consiga descobrir o padrão e consiga ter esse aprendizado em memória, para que a gente consiga agora passar qualquer número e o computador consiga dar a resposta para a gente. Essa que é a grande ideia de inteligência artificial, o aprendizado de padrões com base em exemplos. Então vamos lá, a gente já tem aqui, abrimos nosso arquivo no Orange, definimos que a entrada vai ser a feature e que a resposta vai ser o target. Aplicamos, e aí dá para a gente visualizar esses dados. Não é um processo necessário, a priori, né, mas é legal. Então vamos abrir aqui um scatterplot. A gente pode perceber o que? Esses círculos na tela são todos os nossos dados que nós coletamos. Aqui nós temos um eixo 0, né, e aqui um outro eixo 0. Aqui embaixo está a nossa variável de entrada. No eixo X, nossa variável de entrada. No eixo Y, nossa variável de resposta. E observem que é uma linha reta. Todos os pontos, eles formam uma linha reta. E se eu passo o mouse em cima de cada ponto, eu posso ver, olha, a entrada foi 6, a resposta foi 12.
Por que a resposta foi 12? Que na verdade é justamente o que a gente quer descobrir. Qual que é o dobro da nossa entrada? Qual que é a nossa entrada somada com ela mesma? 6 mais 6 igual a 12. Aqui o próximo seria... Cadê? É 7 mais 7 igual a 14. É 8 mais 8 igual a 16. Então, o formato do nosso problema, ele é uma linha reta. Então, é um problema linear. E aí, o que a gente pode usar para resolver um problema linear? A gente pode usar, por exemplo, um algoritmo chamado regressão linear. Tá aqui. A gente simplesmente arrasta para cá. A gente tem aqui vários modelos de inteligência artificial. Cada um tem sua característica. E na necessidade eu vou explicando para vocês. Como a gente já percebeu aqui que o nosso problema é linear, a gente vai resolver ele com a regressão linear. Então, como a gente faz isso? A gente precisa passar esses dados que a gente coletou para o algoritmo de regressão linear e depois a gente precisa fazer o quê? A gente precisa treinar esse algoritmo com esses dados e depois verificar qual foi o desempenho do algoritmo. É justamente o que essa caixinha azul vai fazer, o test and score. Então a gente faz a ligação aqui, pronto. Na verdade falta um detalhe, porque para esse test and score fazer os testes, ele precisa dos dados também. Então, o que aconteceu aqui agora que eu liguei isso tudo? O test and score passou todos os dados que coletamos com o matemático para a regressão linear, aí a regressão linear foi treinada, e aí depois disso o test and score vai pegar cada um dos exemplos daqui, cada um desses números, e vai perguntar para a regressão linear que acabou de aprender. Ela vai perguntar, regressão linear, qual que é a resposta para esse número aí na sua entrada? Aí a regressão linear vai dar uma resposta da regressão linear. Ela vai dar uma resposta que a gente não sabe qual é ainda, por exemplo, x. Aí o test and score ele vai fazer o seguinte: será que a regressão linear acertou ou errou? Daí ele vai conseguir calcular qual é a diferença dessas duas colunas aqui, a resposta verdadeira e a resposta da regressão linear. É isso que a gente vai chamar de erro. O erro nada mais é do que a diferença entre a resposta do algoritmo e a resposta oficial que o matemático deu. Então, por exemplo, se a regressão linear disse que é 102 aqui, qual que é o erro? Esse menos esse, o erro aqui foi menos 2. Então, a ideia do test and score é fazer isso tudo automaticamente e a gente já consegue ver o resultado. Olha, na verdade deu um resultado excelente. O que a gente tem aqui? A regressão linear. Ela foi treinada em menos de 1 segundo e o erro médio absoluto, ou seja, após calcular esse erro que eu mostrei para todos os números e tirar a média, deu 0. Então, 0 significa que a regressão linear acertou 100%. E aí, vamos verificar qual que é a resposta dessa regressão linear. Tipo, a gente não precisaria fazer isso, ok? Mas vamos descobrir o que a regressão linear fez. Por que a gente não precisa fazer isso? Porque agora a gente já tem um modelo que ele consegue muito bem, na verdade sem erro nenhum, né? Ele consegue 100% acertar o resultado de o que é a soma de um número com ele mesmo. E aí como é que ele faz isso? A gente tem aqui os coeficientes da regressão linear. Justamente o que ela está dizendo. Está dizendo que o intercept é um número bem próximo de zero. Isso daqui é ruído, pessoal. É 0,00014 vezes até chegar em 4. E que a gente tem que pegar a nossa entrada e multiplicar por 2. É isso que a regressão linear diz. Ou seja, é o que a gente já sabia, na verdade. Chegamos nisso, né? F de x é igual a 2x mais 0. O nosso intercept é 0. Ou seja, se o f da entrada vai ser igual a 2 vezes a entrada.
Então conseguimos treinar uma inteligência artificial para fazer isso. Agora, será que ela realmente conseguiu generalizar? Bem, se a gente chegou aqui em um erro de zero, a gente sabe que é uma reta, nosso problema é uma reta, e o nosso erro deu zero, sim, ela conseguiu generalizar, mas como a gente pode ter certeza mesmo? Como a gente pode fazer isso da maneira correta? Porque poderia acontecer do nosso algoritmo ele somente acertar os dados que foram utilizados no treinamento e não, mesmo assim não conseguirem generalizar. Ou seja, na verdade, poderia acontecer de que eles criaram uma memória e não realmente aprenderam o padrão. Então, como a gente pode rapidinho aqui no Orange garantir que os dados estão, que o algoritmo aprendeu a generalizar? Vamos adicionar aqui um data sampler. O que esse data sampler vai fazer? Ele vai separar a nossa base de dados em duas partes. Uma parte a gente vai utilizar para treinar o algoritmo e a outra parte a gente vai utilizar somente para testar o desempenho do algoritmo. Ou seja, vamos pegar metade desses dados aqui, vamos pegar metade deles ou 20% deles e vamos usar somente esses dados para treinar a regressão linear e todos os outros daqui para baixo, por exemplo, vamos usar somente para testar, para ver se realmente ela está acertando a resposta com dados que ela nunca viu. Então é isso que o data sampler vai fazer. Vamos escolher aqui, por exemplo, 20%. E aí significa o que isso? Significa que a gente vai mandar 20% dos dados para treinar o algoritmo, mas a gente também vai mandar todo o resto para ser testado. Aí tem que fazer a ligação aqui de forma correta. Ó, os dados sampleados, digamos assim, ou seja, aqueles 20% dos dados da nossa base vão entrar como os dados de treinamento no Test and Score e todo o restante vai entrar como dados de teste. Aí tem que ligar aqui de novo, ok? E a gente tem agora que escolher aqui no Orange para efetuar o teste na base de testes, porque antes ele estava testando na base de treinamento. Então, ok, escolhendo aqui, ele está treinando o algoritmo agora. E chegamos aqui na mesma resposta, felizmente. Então, com 20% da base de dados, a gente já conseguiu acertar 100% do resultado, porque o erro deu zero, lá nos dados que a regressão linear nunca viu. E aqui se a gente consegue ver também qual que foi o resultado dessa regressão linear. Esse gráfico que está aqui na tela é o que? O eixo X é a entrada e o eixo Y é a resposta que o matemático deu. Mas vamos trocar esse eixo Y para ser a resposta da regressão linear. Aí quando a gente troca, a gente percebe que na verdade continua exatamente a mesma linha reta. Então ela realmente aprendeu tudo. Mesmo que ela não tenha olhado todos os dados, a gente só passou 20% dos dados para ela. Então é isso, pessoal. A aula 1 ficou um pouquinho mais longa do que as outras, mas eu acho que é um conhecimento que é válido aí para vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.